Bom, pessoal, é isso aí, Marcelo Vinha, hoje aqui no centro de Santo André, região central aqui, Coronel Oliveira Lima, agora exatamente Elisa Flacker. Estou aqui com os membros, né, do pessoal aqui do Diretório Municipal, Ricardo Alvarez, o Bruno Daniel e também o Diego, que é o presidente, né, do Diretório Municipal. Bom, vou fazer uma breve conversa aqui com eles, um bate-papo, em relação a dois assuntos. Primeiramente, em relação à reforma da Previdência, que é um tema polêmico que está em evidência. E, em segundo lugar, a gente vai falar rapidamente em relação ao município de Santo André. Bom, começando o item Previdência, Ricardo, a gente estava conversando agora há pouco em relação a esse assunto. Gostaria de que você colocasse o ponto de vista do pessoal em relação à reforma da Previdência Social. Bom dia a todos os acompanhantes da RN Notícia. O pessoal é contra essa reforma da Previdência. O governo Bolsonaro não está mexendo em privilégios, ao contrário, ele está aumentando o tempo de trabalho para os trabalhadores, está diminuindo a renda com isso. Essa reforma da Previdência, ela é recessiva, ela tira dinheiro das camadas mais pobres da população e não tem nenhuma proposta que acompanhe. Esse projeto foi enviado para a Câmara, que reduza ganhos, por exemplo, dos maiores salários da Previdência. Isso já foi feito em tempos anteriores e, portanto, o pessoal é contra essa reforma. Tem que cobrar, nós temos que fazer uma reforma tributária antes da reforma da Previdência, cobrando dos mais ricos, que é isso que está faltando no Brasil. Bom, logicamente eu perguntei agora há pouco para você em relação da necessidade de uma reforma. Segundo o governo, se isso não acontecer, vai entrar em colapso aí a Previdência Social. O que você pode falar em relação a isso? Isso é mentira, né? Isso é para colocar medo nas pessoas e faz parte do jogo do governo para forçar com que as pessoas aceitem perder direitos, né? Não tem nada disso. A Previdência no Brasil é superavitária. Ela passou a ter problema nos últimos 2 anos por causa da crise econômica. Então, com a crise econômica, aumenta o desemprego e diminui as receitas da Previdência. Nós estamos fazer no Brasil uma reforma tributária e mudar radicalmente a política econômica para que o país cresça e gere emprego. Essa é a questão central no Brasil. Esse discurso de que ela está quebrando é para enganar o trabalhador brasileiro. Bom, outro assunto também que eu gostaria de abordar aqui, já que o pré-candidato a prefeito pelo pessoal está aqui, o Bruno Daniel. Tudo bem, Bruno? Tudo bem. E você? Bom, Bruno, eu gostaria, antes de mais nada, que você fizesse uma avaliação do governo Paulo Serra, desses 2 anos e meio aí à frente da Prefeitura de Santo André. Olha, há pontos críticos em relação à proposta do Paulinho Serra. Eu gostaria de apontar aquilo que está ocorrendo com o Semasa. Do meu ponto de vista, isso vai acarretar, no longo prazo, sérios problemas para a população. No curto prazo, talvez não, porque a eleição no ano que vem, então provavelmente o pacote de maldades vai vir depois, não antes das eleições, mas do ponto de vista do longo prazo, essa é uma decisão absolutamente trágica para a população do município de Santo André. Bom, agora eu gostaria que você, logicamente, é um pouco precoce, cedo, a gente está, na verdade, falando de uma pré-campanha, uma possível campanha, mas se você vier a ser aí um pré-candidato, realmente, de fato, um candidato, gostaria que você colocasse o que seria de importante para a cidade e quais seriam as suas principais propostas e projetos. Bem, eu acho que a gente tem que estruturar programas para a cidade que tenham como referência 3 grandes pontos principais. Nós temos que elaborar programas que reduzam as desigualdades. A desigualdade na qual a gente vive aqui é inaceitável. Em segundo lugar, nós temos que elaborar programas que melhorem a democracia. Democracia, tanto a representativa eleitoral como a democracia participativa. Há que pensar e repensar mecanismos de participação popular que sejam inovadores, que sejam algo que mude a perspectiva que a população tem a respeito da democracia, porque está todo mundo desiludido com a política. Então, nós estamos propondo ações que melhorem tanto a democracia representativa eleitoral como a democracia participativa. Em terceiro lugar,
todos os programas têm que pensar na questão do desenvolvimento econômico e socioambiental da cidade. Esses 3 grandes eixos devem servir de norte para todos os programas. Eu vou dar um exemplo. Nós queremos privilegiar um programa para educação infantil que inove, do ponto de vista metodológico, aquilo que se faz com as crianças que são recebidas pelas creches municipais e conveniadas. Então, se a gente consegue viabilizar que essas crianças tenham acesso a capital cultural desde cedo, elas vão ter melhores oportunidades de emprego na sua vida profissional, elas vão ter melhor desempenho nos seus estudos nas etapas subsequentes à educação infantil. E o que isso tem a ver com redução de desigualdades? Ora, se você consegue viabilizar que crianças, independentemente da sua origem familiar, tenham acesso ao capital cultural, elas vão ter melhores condições de sobrevivência ao longo da vida. Isso vai reduzir problemas de segurança, vai melhorar as condições de saúde da população, porque essas crianças vão ter outros hábitos de higiene, de alimentação, vão ter acesso à prática de esportes, vão ter acesso a atividades de natureza cultural, expandindo o horizonte. Então, você reduz as desigualdades por aí, você contribui com o desenvolvimento econômico por aí, porque é necessário aumentar a produtividade da economia. E você faz isso dando boa educação. Não é simplesmente receber as crianças e, claro, elas têm que ter a segurança, têm que ser cuidadas em termos da alimentação, em termos de saúde, mas a educação infantil tem que ser uma coisa muito mais abrangente. Ela tem que articular atividades culturais, atividades esportivas, atividades que sejam lúdicas. As crianças têm que brincar, elas têm que ter criatividade, elas têm que exercer todo o potencial que elas têm para se desenvolver plenamente. Isso é só um exemplo. A mesma coisa vale para a saúde, vale para transporte, mobilidade urbana, etc. Bom, tá aí alguns pontos, né, das ideias aqui do Bruno Daniel, né, em relação aí à política de Santo André. Lógico que é um assunto extenso, né, para a gente conversar. Eu abordei eles aqui no calçadão. A gente posteriormente vai fazer uma entrevista mais ampla aí com eles, né, com todo o pessoal aqui do PSOL. Mas a gente vai encerrando aí. Eu agradeço, né, de antemão aí a atenção aí pela entrevista. Eu, Marcelo Vinha, vou encerrando mais uma vez aqui no seu canal.